Então vamos lá, oitavo ano, aula de geografia, uma rápida exploração do assunto, para não ficar chato, né, prolongado o tempo de estudo e também, né, porque vocês têm o livro didático, ele é muito bom e é um grande auxílio no conhecimento da gente, né? Então, aqui nós temos, né, as diversas formas de ver e estudar o mundo. O mundo no todo, né, falando, há suas diversas divisões, geograficamente falando, ligada à questão territorial, ligada à questão econômica. é, São vários fatores, né, que contribuem para que o mundo ele não seja visto, né, sobre uma só perspectiva. Tanto que a gente vê o globo terrestre aqui e dentro dele, que em outrora, né, era apenas um continente, Pangeia, terminou, né, findou em 6 grandes territórios com 6 realidades diferentes. E que dentro dessas 6 realidades, aí a gente já encontra outras e outras mais realidades, porque dentro de cada continente tem os países e cada país, né, tem suas particularidades, né, seus territórios, suas delimitações. E então tudo isso leva à questão, né, da gente entender e estudar essas diversas formas de regionalizar o planeta. E aí, no livro de vocês, na página 26, onde inicia o assunto, né? Pode-se observar, estudar e regionalizar o mundo de diferentes maneiras. Se a intenção é estudá-lo do ponto de vista físico, é possível fazê-lo com base nas formas de relevo. Nas formas de relevo, nos tipos de solo e clima e na vegetação natural. Então, aqui é uma forma natural, como se coloca, da gente regionalizar o mundo. Então, em todo o planeta, embora seja um único planeta, mas a gente vai encontrar diversidades de clima, vai encontrar diversidades de relevo, né? É bem dinâmico o nosso planeta. Dinâmico nesse sentido geográfico que eu estou falando, né? A vegetação diferente que a gente encontra, porque a vegetação, ela dá-se-á mediante ao clima, né? Diante do clima de um determinado local vai ter uma vegetação. E aí, por aí, a gente já vê, né, como é bem diferente. Até na própria divisão que a gente observa, né, nas linhas imaginárias, aqui nos paralelos, podemos encontrar o dinamismo climático em zonas polares, em zonas temperadas e em zona tropical. Depois, zona temperada sul e a parte antártica, né? Então aí a gente já tem a grande diversidade climática dentro do planeta e a partir disso também já vai sendo regionalizado sobre uma perspectiva natural, digamos assim, né? Então aí a gente tem o mundo físico. E no mundo físico, quando a gente vai lá na página ainda 26 e 27, podemos encontrar, né, na página 27 tem um mapa, e nesse mapa a gente encontra os continentes, é uma forma de regionalização. Aqui estão, né, os continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Então estão aqui os 6 continentes, cada um, né? A gente pode observar, né, a escala de cor, né, que foi usada. E no nosso continente, por exemplo, a América tem uma subdivisão, digamos assim, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Então aí a gente já deve entender que já vai ter um grande dinamismo natural dentro do nosso continente. Até porque é um continente que atravessa os extremos da Terra, de uma ponta a outra. E aí temos também região de clima frio, polar ou semipolar, né? Quando vocês forem olhar no livro, vão ver na legenda, né, a que se refere cada cor. Região de clima temperado, subtropical, região de clima tropical, região de clima desértico, semiárido e região de altas cadeias e montanhas. Então, se observar,
No, na imagem do livro, né, pelas cores que aparece aqui, a gente vai encontrar aqui, e aí a gente vai poder entender melhor o dinamismo climático ou regionalização sobre uma perspectiva física do planeta, nessa observação que podemos fazer e também, né, na questão da distribuição continental. Pronto. Agora, falando, isso é numa questão física. Agora, falando em outro contexto sobre a divisão, nós podemos falar da questão humana, né? Numa perspectiva humana. Então, o mundo viveu uma divisão lá na Guerra Fria, que vocês vão estudar, nós vamos adentrar mais nesse assunto no 9º ano, quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial, e a gente vai entrar na Guerra Fria, né? Um acontecimento histórico, geográfico, que aconteceu na Europa, em meados de 1947 até 1990, até 1989 e 91. Ainda ficou os resquícios, né? Porque, na verdade, o que finalizou foi a queda do Muro de Berlim em 1989. Então, a Guerra Fria, chama-se Guerra Fria porque não foi uma guerra diretamente... que não foi literalmente, digamos assim, ela não aconteceu de fato, né? Não chegaram às vias de fato, como eu quero dizer. Foi uma guerra como se fosse uma pirraça entre um lado capitalista e um lado socialista. Então isso ocasionou a divisão do mundo e regionalização automaticamente. É como se tivesse rachado o mundo no meio. De um lado ficava o grupo dos capitalistas, de um outro lado ficava o socialista. Foi dessa forma que foi dividido o mundo de 1947 a 1989 a 91. O símbolo dessa divisão foi a construção do Muro de Berlim, que se deu em 1961. A construção desse muro simbolizou a divisão do mundo, que na verdade acontecia na Alemanha e representava, né? Então, um lado dela ficou socialista e o outro lado ficou capitalista. E aí a gente pode dizer assim, o lado ocidental, esse lado aqui ocidental, era capitalista, que era comandado pelos Estados Unidos. E do outro lado era socialismo, esse lado capitalismo, que era o lado oriental, socialismo comandado pela União Soviética. Na verdade é a Rússia, né? Mas antes era a antiga União Soviética. E era, né, que comandava, e assim ficou o mundo dividido nessas condições e ficavam conflituando. O capitalismo queria sobressair sobre o socialismo, ele queria ser mais forte. De outro lado, o socialismo queria ser mais forte que o capitalismo. Dentro dessa Guerra Fria, surgiram, né, muitas coisas importantes para a humanidade, apesar de ter sido uma guerra, porque foi aí, né, onde os meios tecnológicos foram aprimorados, né, para o tempo, né, e hoje foram mais aprimorados ainda, mas para chegar à tecnologia que temos hoje, a Guerra Fria ela foi um ponto importante, porque, por exemplo, o satélite, né, o satélite artificial que eu estou falando, ele já advém da época da Guerra Fria e foguete e outras coisas mais, que em história a gente vai trabalhar isso melhor. É só para a gente entender a regionalização nesse período aí, né, fins da década de 40 até meados da década de 90. Então o mundo ficou nessa divisão. O lado dos Estados Unidos capitalista, que era ocidental, e o outro lado oriental socialista, que era a União Soviética. Até o fim disso foi a queda do Muro de Berlim. Então era uma forma de divisão que se tinha do mundo. Vocês vão encontrar isso na página 27 e na página 28, né? Vão poder encontrar esse acontecimento em 29, né? Porque foi um acontecimento muito, mas muito importante mesmo, tanto sobre um aspecto geográfico como um aspecto histórico, que mudou, marcou esse continente europeu, mas não só o continente europeu, o mundo todo, né? É porque eclode dentro da Europa e vai, né, tomando espaço no mundo inteiro. Veja que os Estados Unidos estão do lado da América, do lado da América. E aí, como eu falei, no livro vocês vão poder encontrar melhor o assunto, né? O tempo que perdurou a Guerra Fria. Outra regionalização, que aqui essa foi até que eu coloquei, né? Que é o mundo regionalizado na Segunda Guerra Mundial.
países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Foi outra forma de regionalização. Isso vocês têm na página 30, né? Essa forma de regionalização que ficou aí conhecida, tem até um mapa, países desenvolvidos e subdesenvolvidos na década de 50, ainda no período da Guerra Fria, também criaram essa ideia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Como ele diz assim, né? Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão montaram ao mundo o seu poder, mostraram ao mundo o seu poder. Então, eles mostraram ao mundo, esses países, o seu poder bélico, o poder bélico de armamentos, né? O grande poder de arma que eles tinham em relação ao mundo todo. É uma forma de se exibirem. Diante desse quadro mundial, a partir da década de 50, a expressão países desenvolvidos e países subdesenvolvidos começaram a ser amplamente utilizadas, referindo-se respectivamente aos países com elevado desenvolvimento econômico, aqueles que não apresentavam tal desenvolvimento, aí no caso seria os desenvolvidos. Então, os países desenvolvidos seriam os países que mostravam grande desenvolvimento econômico e bélico também. E os que não eram desenvolvidos eram os países que não mostravam todo esse poder. Aí o que é que acontece, né? Entretanto, com o passar dos anos, alguns países classificados como subdesenvolvidos iniciaram o processo de industrialização e modernização, diferenciando-se dos demais, como foi o caso do nosso país, o Brasil. Então, nessa época, o Brasil era considerado um país, né, não desenvolvido. Entrava na linha dos países, né, subdesenvolvido, na verdade. É tanto que no livro de vocês, na página 30, nós temos também mapa em que mostra para nós esses países aqui de cima, né, são os países desenvolvidos, e os outros aqui, né, eles aparecem como países não desenvolvidos. Só observar a legenda, que aí entende. Os países... E aí veja só, que a Austrália está entrando aqui, embora na parte baixa aqui, né, na parte sul, era o único que se mostrava desenvolvido. Aí, com o tempo, esse conceito vai ter que mudar, porque alguns países que eram considerados assim, subdesenvolvidos, eles começaram a se desenvolver. Então, não estavam desenvolvidos, mas também não estavam subdesenvolvidos. Aí precisa de uma classificação para essa situação, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Depois vem regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo. Uma regionalização que foi feita, que vocês também têm na página 31. Essa regionalização, tá? Que as três regionalizações, né? As cores que estão aparecendo nos territórios, né? Então aqui a gente encontra as três formas de regionalização que foi feito. Após, né, ter sido usado as outras ideias, vem essa outra. Então, diante, né, após ter sido usada, essa expressão popularizou-se nos meios jornalísticos, diplomáticos e acadêmicos em 1952 a 1991, assim com base nos níveis de desenvolvimento econômico e no sistema socioeconômico adotado pelos países, regionalizou-se o mundo da seguinte forma. Em primeiro mundo, que reunia países capitalistas desenvolvidos. Então, o primeiro mundo reunia todos os países que aderiram ao sistema econômico capitalista, ao capitalismo. O segundo mundo era formado pelos países que aderiram ao socialismo econômico, né, e planificado. E o terceiro mundo reuniu os países capitalistas, mas que eram subdesenvolvidos. Então, foi essa a outra divisão, né, que foi a regionalização, primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro reuniu os países desenvolvidos capitalistas, o segundo, os socialistas planificados, e o terceiro, os países capitalistas, mas que eram subdesenvolvidos. No caso, o Brasil entrava no terceiro, né? Pois bem, aí veio em seguida países, né? Outra regionalização foi países do norte e países do sul. Aí vejam só. Aqui nós temos um mapa com essa divisão.
Então só escapou a Austrália no globo terrestre, como ela fica ao sul. Aqui nós temos a linha do Equador, essa linha bonitinha aqui. Ela divide aqui o mundo em norte e sul. Então todos eles aqui estavam aparecendo, né? Na verdade, a África não aparecia. A linha passa, né? Então a maioria, digamos assim, dos países nortes eram países ricos, né? Exceto aqui a Austrália, né, na Oceania. Então é tanto que a linha, pode observar, a linha vermelha, ela corta e desce aqui, né, pegando esse território, né, australiano para classificar como país desenvolvido, né, que era o país do norte. Aí aqui embaixo vem os países do sul. Veja que parte da África se encontra no sul. E o Brasil também, a América Central, né? Aqui o México, bonitinho. Então aí vocês podem observar outra forma que utilizaram de regionalização em termos econômicos desses países. Então aí, gente, o que é que nós vamos entender, né? Mediante a todos esses acontecimentos, né? Os indicadores sociais e tudo mais, é que o Brasil, a América Latina, a África, que entrou, né, na questão da nova ordem mundial no pós-guerra. Sobre o ponto de vista econômico, tanto a América Latina quanto a África estavam inseridos na divisão internacional do trabalho na condição de fornecedores de produtos primários. Então, assim, apesar de fornecer produtos primários para os países ricos, então não conseguiam sair da pobreza. Como é que eles conseguem fornecer e não conseguem sair dessa situação, né? Então, assim, tem uma série de fatores, e um delas é a questão governamental, política governamental, que não se dá de uma forma correta e leva ao não desenvolvimento desses países, que a gente vai esmiuçando, né, vai entendendo isso, né? Eles fornecem matéria-prima, gente. Então, para que chegue às altas tecnologias, né, é preciso ter a matéria inicial, a matéria-prima para produzir determinadas coisas, né? Metal e outras coisas mais. E tem que ter os fornecedores. Aí, esses países ricos, às vezes eles não dispunham dessa matéria-prima, eles têm que buscar lá fora. E aí fica a interrogação, e por que é que eles vêm buscar aqui e a gente não sai, né, da situação? Então, é como eu falei, há uma crise, né, nesses países que não conseguiram se desenvolver, e muito deles hoje não são. Eu posso usar o Brasil como exemplo. O Brasil hoje não é um país desenvolvido, não está no ranking dos desenvolvidos por conta dessa questão da exploração. Da exploração, da má administração, de município, estado e da própria nação. A gente, aliás, o país, né, todo é vítima da corrupção desenfreada dos que governam, dos que têm condição financeira, e por isso que há uma má distribuição de renda no país e, consequentemente, essa nos leva a níveis baixos em relação ao crescimento econômico no mundo. Aí depois vem o desenvolvimento científico-tecnológico, outra forma, né, de entender, né, de esmiuçar a realidade dos territórios do mundo. Então, aqui nós temos o PIB. Então, o que é PIB? PIB é produto, aliás, a sigla, né? A sigla é Produto Interno Bruto, né? Do PIB. E o PIB é o que, na verdade? Esse Produto Interno Bruto é o quê? É a soma do valor total de bens, produtos agropecuários, industriais, minerais, serviço, comércio, tudo produzido durante um ano em um determinado local. Então, tudo que se produz neste ano, né, ele vai dar o PIB. E este PIB será utilizado o ano que vem. Nossa, quer dizer que se não tiver produção no ano anterior, como é que vai ser? É aí onde fica a preocupação nessa questão, né? Porque o PIB, ele reúne tudo que é produzido durante o ano, em determinado local, aí depois vai fazer as comparações. Eita, esse PIB foi mais elevado que o do ano passado, esse PIB foi mais baixo, aí vem a questão da inflação e tudo mais. Então, o PIB é para fazer isso, né? Somar e depois vem a subtração dele em toda a sociedade.
Só que é claro que isso não é injetado da forma que se espera. Mas a função do PIB é essa, né? Do Produto Interno Bruto. E aí, né, todo país deve ter o seu, independente de condições que ele se encontre, né? Mas tem que ter. Depois disso, que a gente viu, tem também o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que de certa forma está atrelado ao PIB. O Índice de Desenvolvimento Humano é o que a gente observa de nascimento, o tempo de longevidade, né, o tempo de vida que a gente pode ter, as condições de vidas que deve ter. Então, no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, os melhores índices, né, que se desenvolve o ser humano, a gente vai encontrar nos países desenvolvidos. Então, aí no livro também de vocês, na página 36, vai ser possível observar, a nível de mundo, primeiramente, né, observar o tempo de vida, o índice, o desenvolvimento humano das pessoas em relação aos países, né? Então tá lá a legenda, né, as cores, que faz referência, o tempo de vida de cada um. Então, nos países mais ricos, né, os países que investem melhor na saúde, as pessoas tendem a viver mais. Então vão ter uma média aí de vida de 80 e alguma coisa, né? Anos. Já no Brasil, a média está variando muito. Antes era 70, também já está encostando nos 80. E como está? A gente tem percebido que os idosos, né, a classe dos idosos tem crescido bastante, enquanto a dos jovens e dos nascidos está ficando pequena. Na turma do 9º ano, a gente trabalhando justamente a Europa, podemos perceber isso, né, no gráfico em que a juventude diminui, né, e os idosos, os adultos, né, vai inchando cada vez mais. Primeiro porque estão tendo menos filhos, né? E segundo que a mortandade jovem tem sido muito grande. O cuidado. Aí, vejam só. Então, o que faz com que as pessoas tenham longevidade é uma saúde, um investimento do governo em saúde de qualidade. A condição de vida do país leva as pessoas, quer dizer, se tiver investimento, né? Num país desenvolvido, bem desenvolvido que eu estou falando. Aí isso acontece, mas do contrário, então aí nós temos, como eu falei, né, na página 30 até a 37, nós podemos encontrar o índice de desenvolvimento aqui no próprio Brasil, né, no país em que estamos, a situação, como por exemplo, nós pernambucanos, o nosso índice de desenvolvimento humano é baixo. Quando vocês for observar aqui, né, pelas cores, vão perceber que Pernambuco tem um índice de desenvolvimento, entra no índice de desenvolvimento humano baixo. Enquanto isso, outras regiões do país, né, como a região sul e sudeste, apresentam um índice de desenvolvimento humano melhor, né? Então aí são essas situações que a gente precisa entender em relação, né, à situação do mundo. Aí nós temos também uma divisão do mundo, né, sobre a questão do índice de desenvolvimento humano. Na página 38, nós temos países do norte e países do tipo do sul. Então, nos países do tipo norte, ainda voltando naquela outra situação que eu já mencionei, nós temos os países desenvolvidos, nós temos os países ex-socialistas, que com a queda do Muro de Berlim, os países da Europa, que tinham feito a adesão ao socialismo, deixaram o socialismo e agora aderiram ao capitalismo. Só que, como os países capitalistas já estavam bem na frente no seu desenvolvimento, então esses países vão tentar também chegar ao mesmo nível, mas ainda não chegaram. Então, eles se colocam em outra escala, né? Então, os países desenvolvidos entram num grupo, como, por exemplo, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, né? Esses países do norte, eles estão, né, como países desenvolvidíssimos. Os países ex-socialistas estão também bem à frente, mas ainda falta mais um pouco para ficar igual a esses que foi mencionado. E aí entra a questão dos tigres asiáticos, uma expressão que é utilizada, né,
que representa, na verdade, o tigre representa no imaginário, né, oriental, a astúcia e a força. Por isso que eles chamam tigres asiáticos, pela a rapidez como esses países puderam se desenvolver, esses que estavam para trás, né, no tempo. E aí vocês também vão poder observar na página 39, né, Taiwan, Singapura, Hong Kong, pode ser encontrado, né, e tido como tigres asiáticos, pela rapidez como eles se desenvolveram em relação à situação que eles estavam anterior, né, antes de entrar no grupo dos capitalistas. Aí vem os países do tipo sul. Aí no tipo sul, onde nós estamos, são países emergentes. Ah, agora chegou uma classificação para o Brasil. Então o Brasil não é mais um país subdesenvolvido. O Brasil agora é um país emergente. E eu posso dizer a vocês, isso não defendendo político, né? Mas isso se deu a partir do governo Lula, né? Os outros governos não conseguiram. Fernando Henrique, ele deu um começo, né? E Lula continuou galgando. E aí foi quando o Brasil saiu do ranking dos países subdesenvolvidos e entrou como país emergente. Então, nós somos um país que estamos em desenvolvimento. É o termo que se adequa ao nosso país, apesar que já poderíamos ser país desenvolvido. Mas, como eu falei anteriormente, devido a grandes falhas políticas, governamentais, houve o impedimento de que o Brasil evoluísse economicamente, né? Porque condições a gente tem. Na África também tem, né? Aqui a África do Sul se destaca, bem como outros países também. A África é um continente rico. As pessoas só enxergam miséria, né? Coisas ruins lá na África, mas não é assim não. A África, naturalmente falando, é muito rica. Pena que não é bem explorada pelos governantes. A força, a liderança do continente africano que é bem parecido com a nossa, né? Mas se brincar ainda é pior, porque deixaram os próprios negros ser escravizados, que aí já foi outro problema histórico. Bem, e aí, como eu falei, né, do tipo sul entre os países emergentes, né, o Brasil formou até as BRICS, né, também entrou nesse grupo. E nesses países do tipo sul também ainda vamos encontrar esses países que não são emergentes também, né, que ainda estão pelejando. O Haiti, por exemplo, o Haiti aqui, né, a gente pode encontrar na América Central. É triste a situação do Haiti, podem pesquisar e vocês vão perceber, além da pobreza gritante, sofre também com as questões naturais, né, a ilha, né, e aí não consegue sair da situação de extrema pobreza que se encontra aquele povo. É muito triste a situação do Haiti. E eu aconselho, né, vocês a pesquisar e aprofundar-se mais, né? Então, aí, gente, então, mediante... Ah, sim, outra coisa. E novos tigres asiáticos também vêm chegando, né? Como Tailândia, Malásia, Indonésia, as Filipinas, né? Estão lutando também para mudar o cenário econômico, político do seu território, né? E entrar no ranking de países desenvolvidos pelas condições naturais também. Só para ter ideia, aqui na Ásia, onde é o famoso Oriente Médio, é tanto que na história religiosa, bíblica, é a terra que mana leite e mel. Por quê? Porque lá tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Está guardada em lá. 60% do petróleo do mundo está localizado aqui. É por isso que é alvo de briga, de conflito, né, e de desordem na nação, né, no Iraque, por exemplo, por conta da ganância, do querer, de manipular, ficar com o poder que muitos países têm nessa fonte, porque é uma fonte, como eu já trabalhei com vocês, é uma fonte que se esgota. E por ser esgotado e que leva muitos anos, né, para voltar a ter, então se torna algo rico, né, algo de grande valor e que os países necessitam desse bem natural. Para fechar a rápida explicação,
Então, gente, na página 40 ele até finaliza, né? Que com o passar do tempo, essas regionalizações elas vão sofrendo mudança, né? Por quê? Porque o nosso meio natural, ele vive em constante transformação. É tanto que eu já falei em outros momentos. Hoje nós temos 6 continentes, pode ser que daqui a um tempo já tenha mais outros continentes, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer naturalmente com o planeta. Então, a geografia é uma ciência que ela não para, né? Mas que está sempre em evolução, como a própria história, né? Sempre em mudança. Hoje a gente estuda esse tipo de regionalização, mas amanhã outros tipos de regionalização, amanhã que eu digo, mas é no futuro ainda, né? Mais à frente, para estudar e para entender. Então, qualquer dúvida é só perguntar no grupo.